Olá, eu sou o Wallace, esse é o Mac Invest e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como parar de viver salário a salário. Então, se você tem a sensação que você está vivendo só para pagar boleto e não te sobra nada no final do mês, fica comigo nesse vídeo. E eu vou começar esse vídeo falando sobre um estudo feito pela Valor Invest aqui em agosto de 2021. Esse estudo fala que basicamente 7 em cada 10 pessoas não conseguem ter uma renda superior aos gastos. E aí nele também fala que 43% das pessoas afirmaram ganhar menos do que tem de despesas, 32% dizem ter renda igual aos custos e só 25% afirmam receber mais do que gastam. E aí ele aponta aqui também que o cartão de crédito é uma das alternativas encontradas por essas pessoas, né, para custear as despesas. Só que aí o problema que a gente já conhece é que também é um dos principais motivos de dívida. E aí a segunda principal razão para o endividamento é o crédito pessoal ou empréstimo consignado, com 29% aí dos participantes. Bom, então eu quero dividir esse vídeo em 4 pontos principais, sendo que o primeiro deles é você precisa assumir a responsabilidade pela situação financeira que você se encontra hoje. Tá? Então você precisa parar de culpar os outros por uma responsabilidade que é completamente sua. Então muitas pessoas terceirizam isso, responsabilizam o esposo, a esposa, o pai, a mãe, o governo, enfim. Você precisa entender que você é o principal responsável pela sua vida financeira. Então você precisa também entender como você chegou nessa situação, quais foram os hábitos que te levaram até isso, quais são hábitos prejudiciais que você tem no seu dia a dia e também por que você quer parar de viver assim. Então, tendo isso em mente, assumindo a responsabilidade é o primeiro passo que você tem que tomar em direção a uma vida financeira mais saudável, tá? Então, sem isso, você vai continuar culpando os outros e não vai tomar nenhuma ação. Então, de novo, assumindo essa responsabilidade, você entende que o problema é seu, a culpa é sua e você começa a agir em direção a isso. O segundo passo aqui a gente está falando de planejamento, ter um orçamento. Então nessa pesquisa também a gente tem aqui uma informação dizendo que 56% dos brasileiros não tem uma visão clara da sua vida financeira. Então por isso é muito importante que você entenda o dinheiro que entra versus o dinheiro que sai na tua conta em todo mês. Quanto você recebe de salário, quanto você tem de despesas fixas, despesas variáveis, enfim, você precisa ter uma ideia disso. Parece balela, mas muitas pessoas realmente não sabem quanto entra e quanto sai todo mês. Ela só gasta e no final do mês ela está aí no cheque especial e acaba usando o cartão de crédito, por exemplo. Então, nessa parte de planejamento, eu também tenho um vídeo falando da regra 50-30-20, que basicamente te ajuda a entender como dividir seu salário, 50% para as suas necessidades básicas, 30% para coisas que você quer fazer e 20% aí para você ou pagar dívida ou investir, dependendo da sua situação financeira, tá? Então, é muito importante que você tenha um planejamento, que você tenha um orçamento, entenda quanto entra versus quanto sai, para que você não viva salário a salário, tá? O terceiro ponto aqui a gente está falando sobre financiar estilo de vida. Não financie estilo de vida. Então é muito comum aí quando a gente aumenta um pouco o salário ou começa a receber o nosso primeiro salário, caso você está entrando aí no seu primeiro emprego, é que você comece a aumentar o padrão de vida. Então antes eu comprava uma camisa de 30, 40 reais, agora eu quero comprar uma de 100 reais. Antes eu tinha dinheiro para comprar um carro de 30 mil, financiar um carro de 30 mil, aumentei 2, 3 mil reais de salário, agora eu quero um carro de 60 mil reais. Então é muito comum na cultura do brasileiro aí, tá enraizada essa questão de o carro que você tem determina o sucesso que você tem ou a casa que você tem, então não caia nessa armadilha, tá? Não precisa provar nada pra ninguém, assim você consegue sair mais rápido dessa corrida de ratos, tá? E aí o quarto ponto é sobre aumentar a renda. E é importante eu comentar que a gente falou até agora de assumir a responsabilidade sobre a sua situação financeira, planejar e orçar, parar de financiar seu estilo de vida. E isso tudo é muito importante para você criar hábitos saudáveis. Quantas vezes você já deve ter ouvido falar aí em pessoas que ganharam na Mega Sena, na loteria e ficaram pobres em pouco tempo? Por quê? Elas não estavam preparadas para cuidar daquele dinheiro. Então quem não consegue cuidar de pouco nunca vai cuidar de muito. Então é muito importante que você tenha esses hábitos, que seja aí a fundação para que você tenha uma vida financeira saudável. Então o quarto ponto sobre aumentar a renda é importante para que você, além de não viver salário a salário, consiga cada vez mais aumentar a sua renda para você investir mais e pensar no seu futuro, pensar na sua aposentadoria, seja ela daqui a 30 anos ou se você quer se aposentar com 30, 40 anos, dependendo de quanto você está investindo. Então quando você aumenta a sua renda, você aumenta possibilidades aí na sua vida, tá? Quando eu falo de aumentar a renda, por exemplo, fazendo cursos, lendo, se especializando, entendendo muito melhor sobre um assunto. Então, eu acho que o brasileiro tem muito, ou tinha essa cultura de vou me formar em engenharia, em direito, em alguma faculdade importante e automaticamente eu vou ter uma renda alta.
Nada disso. Acho que cada vez mais a gente vê que isso caiu por terra. Então, muito melhor do que você focar só em um título, é você focar em saber vender, saber se comunicar, saber falar uma outra língua. Então, focar em você, focar em crescer. Então, quando você foca em você, acho que as possibilidades são infinitas, porque você pode pensar naquela promoção ou aquele emprego dos seus sonhos, você vai estar melhor qualificado, ou até, por exemplo, aquela vaga com salário acima da média, porque a pessoa fala inglês ou espanhol ou um outro idioma, ou até mesmo empreender, entendendo mais de finanças, entendendo mais sobre empreendedorismo, tendo uma estrutura melhor. Tudo isso pode te ajudar a aumentar a sua renda, tudo isso pode te ajudar a crescer como pessoa. Então eu acredito muito que quando você cresce como pessoa, você cresce como profissional, como empreendedor, enfim, você cresce na sua vida como um todo, tá? Então, pessoal, acho que no vídeo de hoje é isso. Pode parecer um pouco filosófico, mas quando você pensa nessa pirâmide, como a gente comentou, você cria hábitos muito mais saudáveis e você deixa de viver salário a salário. Quando você faz isso, você foge da corrida dos ratos, né? E você consegue ter uma vida financeira mais saudável, você consegue ter paz de espírito e você consegue começar a pensar em crescer e não ficar parado aí pagando boleto a boleto. Bom, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Então, se você viu valor nesse vídeo, deixe seu comentário aqui, deixa seu like, compartilhe com aquele amigo que está precisando ouvir um pouco sobre isso, para parar de bater cabeça aí na vida. Se você também acha que tem alguma oportunidade, deixa aí seu dislike, deixa seu comentário como a gente pode melhorar. E até a próxima. Obrigado.